Oi gente, eu sou a Natália, tô aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar a respeito do Senhor, que tudo é para a glória dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu vou começar a ler em Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, que diz: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da nossa vida, que tudo que acontece nela, seja de bom ou de ruim, em todas as coisas o Senhor tem um propósito. E tem um homem na Bíblia, na vida de qual a gente pode observar isso. Por mais que ele não estava 100% bem o tempo inteiro, tudo que aconteceu na vida dele foi para glorificar o nome de Deus. Tudo que aconteceu contribuiu para que ele viesse ser quem ele foi. E essa pessoa é Pedro. Em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 27, essa passagem fala a respeito de quando eles viram Jesus andar sobre as águas e tiveram medo. E aí Jesus falou para eles: não tenham medo, porque sou eu. E Pedro falou para Jesus: se é você, manda-me ir ter contigo. E aí no 14, a partir do 27 de Mateus, diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aqui a gente vê um momento de fé muito grande na vida de Pedro, porque eu acredito que ninguém em sã consciência diria: Senhor, deixa eu ir ter contigo, e teria coragem de andar sobre as águas, por mais que ele sabia que ele era Jesus, por mais que ele sabia de tudo que o Senhor tinha feito, de todas as maravilhas que Jesus tinha operado naqueles dias. No entanto, Pedro, ele não olhou para as circunstâncias, ele só confiou naquele momento a ponto de dizer para Jesus: se és tu, manda-me ir ter contigo. E a gente vê dois momentos aqui. Esse, onde Pedro está com uma fé transbordante, a ponto de andar sobre as águas, independentemente das circunstâncias que ele via. E no momento seguinte, que é quando vem a dúvida sobre Pedro, ele começa talvez a questionar algumas coisas, ele começa a olhar para a situação, ele começa a olhar para o vento e ele começa a afundar. Num momento ele está com fé, no outro Jesus fala para ele: homem de pequena fé, por que você teve medo? Às vezes na nossa vida é assim, a gente está no momento maravilhosamente bem e no outro a gente não está com a nossa fé 100%, a ponto de começar a olhar para as circunstâncias e ter medo. Só que este medo também é para a glória do Senhor. No capítulo 22 do livro de Lucas, a partir do versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir ter contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante.
Nessa passagem é uma outra passagem que diz também, que fala sobre Pedro, e aqui também fala sobre a fé de Pedro, que Satanás foi diante do Senhor e queria provar, e Jesus rogou por Pedro. E aqui o Senhor fala com ele: eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. No momento, nas circunstâncias do mar, da tempestade, ele confiou, mas a fé dele deu uma estremecida, ele começou a afundar. Jesus naquele momento chamou ele de homem de pequena fé. E nessa passagem a gente vê o Senhor falando para Pedro: eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. O Senhor já conhecia as fraquezas de Pedro, o Senhor já sabia o que poderia fazer Pedro a cair numa tentação, né? Ou a olhar para as circunstâncias, deixar de crer por um momento. E nessa passagem a gente vê Jesus falando: eu já roguei por ti. Ter falta de fé quando nós olhamos para as circunstâncias é normal. O que não é normal é a gente deixar a nossa confiança ser abalada no Senhor, porque Ele cuida de nós. E eu falei no início que o tema desse vídeo era sobre a glória do Senhor, que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E eu tô dando aqui o exemplo de Pedro, porque tudo que aconteceu na vida de Pedro, nesses momentos que ele não estava totalmente bem, para tudo o Senhor teve um propósito. E aqui a gente vê no versículo 34 que Jesus fala para Pedro: Pedro, eu afirmo-te que hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. E aqui em Lucas, no capítulo 22, continuando, a partir do 54, a gente vê Pedro, ele começa a negar Jesus. Mas Pedro negava dizendo: mulher, não o conhece. Por 3 vezes, com pessoas diferentes, Pedro fez isso. O galo cantou e ele se lembrou do que Jesus havia dito para ele. Tem um versículo que está no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 4, que diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará firme, porque o Senhor é poderoso para o suster. Nesse versículo a gente vê: você está caído, é para a glória do Senhor. Você está num momento bom, num momento onde sua fé está bem, num momento onde você está se sentindo bem espiritualmente, este momento é para a glória do Senhor. O que acontece nas nossas vidas, nada do que acontece nas nossas vidas é por um acaso. Aqui no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 28, diz: pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A mensagem que eu quero deixar para você: não importa como está o seu momento com o Senhor, não importa se o momento pelo qual você está passando é um momento que não está tudo bem, não está tudo favorável, não está tudo de acordo que você planejou, como você queria. Só que o que acontece na vida de Pedro em todos os momentos, mesmo nos momentos de fraqueza na fé, era um propósito do Senhor. E a gente vê depois que Pedro, ele foi uma pessoa que na hora da morte, na hora de ser crucificado, ele falou: pode virar a cruz, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Pedro, ele estava nesse momento, ele estava bem espiritualmente, o caráter dele, a personalidade dele, a vida de fé dele já tinha sido forjada. E o momento que você está passando é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Lá na frente você vai olhar para trás, você vai falar: nossa, hoje eu entendo o motivo e o porquê de eu ter passado algumas coisas na minha vida, de ter acontecido algumas coisas. O Senhor, ele sabe o propósito de tudo. Há um versículo que diz: o que eu faço você não sabe agora, mas lá na frente você vai entender. E nesse momento onde Pedro estava prestes a morrer, talvez ele tenha lembrado de tudo
o que ele passou com Cristo, de tudo que aconteceu, de todos os momentos. A gente vê Pedro em um certo momento, quando vieram capturar Jesus, Pedro, ele arranca a orelha do sacerdote e Jesus repreende ele. Pedro, ele teve uns momentos que não foram apropriados para uma caminhada de fé, mas foram necessários para forjar quem ele se tornou. Eu quero ler uma última passagem que está no livro de Salmos, no capítulo 145, a partir do versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Não importa o momento que você está passando. Pedro no barco, Pedro no meio da tempestade, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, manda ir ter contigo se és tu. E aqui nesse versículo que a gente leu, no versículo 19, diz: ele acode à vontade dos que o temem. Pedro, ele temia Cristo. E quando ele pediu, manda eu ir ter contigo, Jesus permitiu, porque ele sabia que por mais que a fé de Pedro viesse a dar uma enfraquecida, Pedro temia o Senhor. E o que ele pediu, o Senhor atendeu. Você quer? Então vem. Então eu espero muito que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Se você chegou neste canal pela primeira vez, é o primeiro vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para não perder as próximas notificações, as próximas mensagens que eu vou postar por aqui. Que Deus abençoe vocês e não se esqueça, tudo que acontece é para a glória do Senhor. Se você está fraco na fé, é para a glória do Senhor. O Senhor sabe qual é o propósito. Se você está bem espiritualmente, é para a glória do Senhor. Por Ele vivemos, nos movemos e existimos. E dele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.